Fala galera, mais uma aula de educação física iniciando, sejam todos bem-vindos. A gente hoje vai falar sobre, ainda dentro dos esportes, hoje a gente vai sair um pouco das modalidades esportivas dentro do atletismo e a gente vai trabalhar outras questões que existem dentro do esporte, que são muito importantes também. A gente vai ver que o esporte ele vai muito além do simples fato de realizar uma modalidade esportiva e ganhar uma premiação. O esporte ele vai nos ensinar muitas questões importantes, muitas questões valorosas que a gente deve carregar ao longo da vida. Então, hoje eu destaquei duas histórias que aconteceram no mundo dos esportes, que elas são bem marcantes e são histórias que podem nos ensinar várias questões. E a gente começa com o texto, que diz o seguinte: os limites do corpo humano, até onde podemos chegar. E aqui vai ser descrita um episódio que ocorreu nas Olimpíadas que eu vou ler para vocês. Na maratona feminina dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984, um atleta entrou no Coliseu cambaleante, o corpo curvado e tombado para a esquerda. As pernas tortas pareciam que não iriam suportar o peso daquela atleta de 39 anos. Os braços mexiam-se lentamente, num compasso desordenado. A expressão no rosto era de dor, sofrimento e ansiedade, a mesma que se verificava nos rostos perplexos de cada um dos cerca de 80 mil espectadores que estavam presentes no estádio. E a suíça Gabriele Andersen continuava no seu passo lento e sofrido. Apenas os últimos metros a separavam da linha de chegada, depois de percorrer outros 42 mil. Parecia impossível chegar lá. Médicos e auxiliares tentaram tirá-la da pista, mas, num esforço supremo com todas as forças reunidas, ela repelia os gestos de salvamento. Queria vencer o limite. Exausta, desidratada, demorou mais de 7 minutos para percorrer os últimos passos de seu destino. 7 minutos que pareciam mais de 7 horas para seus compatriotas, que ligavam incessantemente para as redes de televisão para pedir que tirassem a da pista. Não podiam. Gabi queria chegar ao final. E conseguiu. A linha de chegada foi à frente para o colapso e depois para a história. A estreia da maratona feminina em Olimpíadas não escreveu o nome da campeã, a norte-americana Joan Benoit, nos anais das glórias olímpicas. Lá estava registrado o de Gabriele Andersen, a 37ª colocada entre 44 corredoras. O fato considerado até hoje um dos maiores exemplos de perseverança, gana e espírito olímpico. Aqui a gente tem a foto da atleta. Aqui a gente tem o relato de uma história que de fato marcou a corrida de maratona, as corridas de maratona feminina. A gente viu que essa atleta sueca, embora ela tenha ficado em uma das últimas colocações, o nome dela foi quem ficou marcado na história dessa corrida, porque embora toda a dificuldade que ela teve para terminar o percurso, mesmo assim ela teve força de vontade e perseverança. E esses são elementos que o esporte nos propicia. O esporte ele trabalha muito essa questão da perseverança no atleta, fazer com que a pessoa nunca desista dos seus objetivos. Então esses são valores que o esporte ele nos traz e que é muito importante na nossa vida para que a gente viva em sociedade, consiga alcançar nossos objetivos. A gente tem que ter muita perseverança e o esporte ele trabalha justamente essa questão. Eu vou colocar aqui um vídeo que vai trazer outras questões também similares a essa.
belos exemplos. Lições de vida. Conquistas. Caio Menardi nasceu com uma condição rara e teve que amputar os membros, mas nem por isso ficou se lamentando. Foi em busca de seus objetivos, seus sonhos e superar limites. Apaixonado por esportes, Caio pratica futebol americano e luta greco-romana, mas o principal objetivo é o MMA. Caio treinou muito, foram horas, dias, até conseguir a permissão para entrar no ringue e lutar. Superando o preconceito e ganhando o respeito dos adversários, finalmente chegou o dia. A luta durou cerca de 3 minutos contra Brian Fryman. Durante o embate, Caio tentou se aproximar do oponente, mas não conseguiu, e os juízes deram a vitória a Brian. Só que o grande vencedor, na verdade, foi Caio. Não da luta, mas na vida. Ele mostrou que os obstáculos e os desafios estão aí para serem superados. Parabéns, Caio! O basquete é um esporte para gigantes, como os astros da NBA, LeBron James, de 2,6 m, e Kevin Durant, de 2,8 m. Mas nunca deixe que digam que você não pode, que você não deve. Esse que você está vendo aí é Jaman Swaizon, mais conhecido como Money Love. Com apenas 1,35 m, esse cara é craque no basquete. Jaman, ou Manny para os íntimos, nasceu com nanismo, mas nem por isso ficou reclamando, se fazendo de vítima. Pelo contrário, mostrando habilidade e talento, ele compensou a altura com dribles e jogadas sensacionais. Jaman foi atleta do New York Towns até 2017 e hoje mostra toda a sua ginga no Harlem Globetrotters. A categoria de Jaman é sensacional, um fenômeno. Veja as arrancadas e as cestas. Ele treina muito e também participa de eventos. Uma coisa que ele gosta muito é de se apresentar para as crianças em escolas. Pois é, esse é Jaman. Aliás, nas quadras ele é carinhosamente chamado de Mini Michael Jordan. É isso aí, craque é craque. A maratonista Gabrielle Anderson proporcionou uma das cenas mais emocionantes dos Jogos Olímpicos de todos os tempos e deixou uma lição para o mundo ver e aplaudir. Nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, aconteceu pela primeira vez uma maratona feminina. E na última volta, já dentro do estádio, Gabrielle deixou todo mundo paralisado. Uma cena muito forte. Parecia que essa suíça não iria conseguir chegar ao final da prova, mas lutando contra todos os obstáculos, todas as adversidades, cansaço, a batalha contra suas próprias forças, enfrentando o limite do seu corpo, lutando contra dores, contra cãibra, lutando, não desistindo, nunca desistindo, ela venceu. Chegou na 27ª posição e foi a grande vencedora, não da prova, mas da vida. Ao cruzar a linha de chegada, Gabrielle Anderson deixou um legado e um recado não só para o esporte, mas para todo mundo. Nunca desista. Insista, persista, mas nunca desista. Se você gostou, deixa um like. Que interessante, né, pessoal, esses vídeos que a gente acabou de ver. Nos dois primeiros casos a gente viu que, embora você tenha algum fator limitante, isso não deve lhe limitar. Você deve colocar na sua cabeça que você pode conseguir tudo que você quer, basta que você se esforce. Então isso é uma situação que o esporte ele permite que ocorra dentro dele. Então é muito bacana isso. E também a questão da motivação, da superação que essa atleta maratonista, a Gabrielle, ela também nos passou, que eles são, né? E também existe um fato que marcou no esporte brasileiro, no atletismo brasileiro,
que é o caso do Vanderlei Lima, perdão. Eu vou ler para vocês também. O maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi protagonista de um dos momentos mais singulares da história das Olimpíadas. Ele liderava a prova da maratona das Olimpíadas de Atenas 2004. Quando faltavam 6 quilômetros para a linha de chegada, foi derrubado por um manifestante religioso, o ex-padre irlandês Cornelius Orhan, que conseguira burlar a segurança e invadir o espaço da prova. Um espectador grego ajudou Vanderlei a se desvencilhar do agressor, e o mesmo conseguiu voltar à prova ainda na liderança, mantendo metade da vantagem que tinha. Entretanto, o inesperado e o susto da agressão sofrida tiraram a concentração do atleta, que não conseguiu manter o mesmo ritmo em que corria, sendo ultrapassado nos quilômetros finais por um atleta italiano e por um norte-americano. Mesmo com o ocorrido, conseguiu ficar com a medalha de bronze. Vanderlei, porém, aceitou seu destino com o espírito esportivo e continuou até o fim, entrando no estádio olímpico ovacionado pela plateia, fazendo seu conhecido gesto de aviãozinho com os braços, enquanto cruzava sorridente a linha de chegada. Antes da prova, seu treinador lhe escreveu uma carta contendo o seguinte conteúdo: lembre-se da forte subida no quilômetro 30. Se você estiver se sentindo bem, arrisque, porque se não arriscar, você nunca vencerá. Minha confiança em você é imensa. Então vamos lutar pelo objetivo com que sonhamos há muito tempo. Não importa o que aconteça no fim, lembre-se que você terá sempre minha amizade e confiança. E também lembre-se que eu o admiro pela pessoa maravilhosa que você é. Talvez essa carta tenha sido uma força a mais para essa atitude de superação. A superação é um elemento importante na vida dos atletas, pois são inúmeros os fatores que influenciam os atletas a desistirem das provas, mas a determinação e o espírito de superação, de superar os seus limites, fazem parte do cotidiano. Então, para terminar a aula de hoje, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é a seguinte: que assim como o Vanderlei Lima e esses outros atletas, eles tiveram força de vontade para que mesmo em meio a todos os obstáculos, eles continuassem focados, que assim como esses atletas, trazendo para o nosso contexto atual de pandemia, mesmo com toda essa questão da pandemia que dificulta os estudos, mas que mesmo assim como esses atletas, que a gente também continue focado e tenha persistência. Porque assim como esses atletas, eles foram recompensados com os aplausos, a medalha, assim como eles foram recompensados, eu tenho certeza que nós também vamos ser recompensados. E a nossa recompensa, ela ainda é muito mais valiosa do que as recompensas que os atletas podem ter, porque o atleta, ele pode ser recompensado, por exemplo, com uma medalha que vai ser mostrada para alguém, colocada na parede, e com o tempo ela vai corroer e ninguém vai mais ligar para ela. Ela vai perder o seu valor. Mas nós, continuando persistentes no estudo, mesmo em meio à pandemia, nós vamos ganhar uma coisa que ninguém pode tirar de nós, que é o conhecimento, e que ele vale muito mais do que qualquer medalha. Então, que nós possamos ter uma motivação que esses atletas têm, que em meio às dificuldades nós possamos continuar perseverantes nos estudos. Então, essa é a mensagem da aula de hoje, e é bem bacana, né, essas questões que o esporte ele trabalha na vida das pessoas. Sempre trabalhando essa questão da perseverança, do controle, da disciplina. Então são valores que a gente aprende no esporte e que a gente leva para toda a vida, que é realmente importante. Então, basicamente, é essa a mensagem que fica na aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra por aqui com essa reflexão que eu acho que é bastante interessante e vem a calhar no momento em que a gente está vivendo. Beleza? Nas próximas aulas a gente continua falando sobre atletismo, até fechar essa parte desse segundo período, esse segundo bimestre.
beleza? Então a gente encerra por aqui. Um abraço e até mais.